Eu liguei também, né? Bom dia, vocês estão me ouvindo? Fazer o compartilhamento de tela. Carregou aí para vocês? Carregou não, gente? A tela? Será que a conexão tá ruim? Vocês não estão vendo os slides? Vou fazer de novo. E agora, apareceu? Apareceu não, professora. Deve ser a conexão com a internet. Espera aí, vou interromper de novo e vou tentar compartilhar de novo. Para ver se vai. E agora? Professora, está aparecendo bem assim, ó. Larissa Rodrigues Batista iniciou o compartilhamento de tela, porém não aparece. É a conexão. Porque para mim já apareceu. Vamos aguardar um pouquinho para ver se vai. Se não for... Apareceu. Acabou de aparecer. Ah, é? É a conexão que tá devagar. Primeiro vamos falar de ligação covalente, química, tá? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a apresentação do slide, para vocês verem melhor. Carregou aí para vocês a tela maior? Carregou, meninos? Minha conexão tá lenta também, tá travando. Deixa eu desligar para ver se melhora. Peraí. Pessoal, ligação covalente, então, nós vamos dar uma revisada no que a gente viu anteriormente, tá? E vamos entender como que a ligação covalente acontece. Primeira coisa, ó, o que a gente tem que pensar quando a gente fala de ligações químicas? O que mantém os átomos unidos? Por que persistem os agrupamentos de átomos? Ou por que cada tipo de agrupamento apresenta propriedades características? E o que acontece quando dois átomos se ligam? Então, aqui são perguntinhas que é para a gente pensar, para entender como ligação química acontece, tá? Então, vamos lá. Olha só, aqui a gente tem dois taleiros e aqui a gente tem um complexo. Olha aqui, ó. Que a gente tem farinha, de farinha. Quais a diferença entre as substâncias, entre essas substâncias, o que é interessante? Tá. Olha, a ligação química que cada um apresenta. Junto com a ligação química, nós vamos ter ponto de fase em água diferente, e um vai conduzir corrente elétrica em composto iônico. Professora, volta esse outro slide, por favor. Eu não áudio. Volta esse outro slide, por favor. É isso. Pronto, agora pode passar para o que estava. Cubo aqui, ó. A ligação iônica, ela acontece entre um metal e um ametal, como a gente viu no bimestre passado, de um átomo para o outro. Então, como termo ou molecular. Os átomos na ligação covalente, eles vão se manter fortemente unidos pelo equilíbrio de cargas elétricas. Então, essa é a primeira definição que tem que ficar clara para vocês. Ligação covalente, não precisa nem copiar a iônica, porque a gente já viu ligação iônica.
Os meninos Oi. pediram para você gravar esses slides e postar no grupo, para eles Vou fa- copiarem no caderno. Tá bom, vou fazer isso. Em todas as aulas, inclusive. Tá, Estão viu? todos na Todas escola, as né? Vou aulas postar tudo lá no grupo a gravação das Tá, aulas. obrigada. Eu que agradeço. Então, meninos, ó, ligação covalente ou ligação molecular, tanto, o nome é o mesmo, ela acontece com o equilíbrio entre cargas elétricas desses átomos, tá? E o que faz esses eletrostática? É um dos exemplos. Então, vamos entender um pouquinho como que funciona? Então, na natureza, a gente vai ver sobre que os átomos, eles tendem a um estado energético mais estável, tá? Ou seja, e de menor átomos, eles têm a necessidade de ter estabilidade. Para conseguir estabilidade, eles vão se unir a outros átomos para ficarem estáveis e quando essa tem uma menor energia. Então, vamos entender como que isso procede. Quando a gente tem dois átomos, eles estão afastados, não existe interação entre eles, praticamente nenhuma. Cada um está isolado no seu cantinho. Porém, com exceção dos gases nobres, desculpa, gente, gás, própria saliva me deu gastura na garganta. Tem uma interação, então eles vão se aproximar. Quando eles se aproximam um do outro, força de atração entre o núcleo de cada um desses dois átomos. Então, à medida que esses átomos eles vão se aproximando, essas forças de atração entre os seus núcleos vai atrair, tá? Os elétrons um do outro e vai formar isso daqui. A ligação entre, por exemplo, o átomo A e o átomo B. Vou aguardar um pouco para ver se a conexão volta.
Voltaram, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Então, vamos continuar, então? Ó, então, por que que os átomos, eles têm a necessidade de se ligarem, se juntar um com o outro? Porque todos os átomos, a maioria deles, com exceção apenas dos gases nobres, que são os átomos que se encontram lá no grupo 18 da tabela periódica, eles não estão estáveis sozinhos na natureza, eles não têm estabilidade. Então, por não ter estabilidade, eles vão se unir com outros átomos por meio de ligações químicas. Na ligação covalente, isso acontece por meio de atração eletrostática, tá? Então, o que que acontece? Dois átomos, eles estão afastados, e quando eles estão afastados um do outro, eles não têm estabilidade, mas não vai ter entre eles nenhuma interação, porque eles estão longe um do outro. À medida que eles vão se aproximando um do outro para conseguir essa estabilidade, o que atua sobre eles nessa aproximação é a força de atração entre o núcleo de cada um dos dois átomos. E aí, esses núcleos atômicos vai atrair os elétrons um do outro, tá? E aí é onde a ligação química vai acontecer. Então, olha só. Isso é uma atração eletrostática. É claro que a gente vai definir melhor, tá? Com os slides que vêm agora para frente. Então, vamos continuar. Então, ao mesmo tempo que essas forças, né, de atração ocorrem através do núcleo atômico de cada um desses átomos que estão se aproximando, vai atuar sobre eles também força de repulsão, tá? E aí, o que que vai acontecer? A repulsão ocorre entre os núcleos atômicos, tá? E entre os elétrons dos dois átomos, ou seja, o elétron de um átomo com o elétron do outro vai repulsar. E o núcleo atômico de um átomo com o do outro átomo vai repulsar. E aí, o que vai determinar a ligação entre eles é essa força de atração, que vai fazer com que esses átomos se aproximem cada vez mais, e à medida que eles vão se aproximando, a energia do sistema de cada um, que fazem eles se repulsarem, vai diminuindo, até que eles alcançam uma distância específica, que essa energia seja mínima e a ligação química acontece, como mostrado aqui, ó, nessa imagem. Então, o que está de vermelho no centro é o que nós chamamos de núcleo atômico do átomo. Por volta desse núcleo, é chamado isso aqui de eletrosfera e níveis de energia. O que quer dizer isso? É aqui onde os elétrons de cada átomo ficam, tá? Com exceção do hidrogênio, que só tem 2 elétrons, ele só tem um nível eletrônico de eletrosfera. Os demais vão possuir mais ou menos 7 camadas, tá? 7 níveis ou 7 subníveis. Então, quem é os elétrons que vai ligar com outro átomo? Geralmente não, sempre vai ser os elétrons dessas bolinhas verdes aqui, para vocês identificarem, os que estão na última camada, que é o que nós chamamos também de camada de valência. Mas na frente vocês vão compreender melhor o que quer dizer a camada de valência, tá? E aí, quando essa energia fica mínima, que é chamada de energia do sistema, os átomos formam ligação, tá bom? E a gente vai entender mais ou menos como isso funciona agora, mais especificadamente. Vocês conseguiram entender esse conceito aqui, de como que esses átomos vão se unir? Não sei se estão me ouvindo bem, se o áudio está bom ou se está cortando.
Então, vamos continuar, tá? Então, ó, vamos esclarecer isso melhor. Em um átomo isolado, os elétrons, eles vão estar, quando o átomo está sozinho, estão na eletrosfera, eles vão ser influenciados apenas pelo meio que está no centro, tá? Porém, quando outro átomo vai se aproximando, esses elétrons passam a sofrer influência do núcleo atômico do outro átomo, tá? E quando isso acontece, tá? A gente tem uma interação. E essa interação, ela produz atração entre esses dois átomos. E aí, com isso, é formado um novo arranjo eletrônico. É formado... E quase todos os átomos, pessoal, vão ter essa capacidade de se combinar para formar espécies mais complexas. Por que eles se juntam para formar espécies mais complexas? Porque eles formam moléculas, tá? Com moléculas, eles vão formar substâncias. E aí, é tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia, como plástico, átomos se ligam, vai formar componentes como plástico, principalmente átomos que formam ligação covalente, tá? Como, por exemplo, açúcar, ligação covalente, acetona, que quimicamente é chamado de propanona, tá? Por meio de ligação covalente, álcool. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente tem no nosso dia a dia que são formados por meio desse tipo de ligação covalente, tá bom? Então, por que eles se unem? Eles se unem para que substâncias sejam formadas, tá? Formam-se moléculas, moléculas vão formar substâncias. E quando eles se juntam, eles vão formar essa substância com um arranjo eletrônico favorável e com um arranjo eletrônico que vai trazer estabilidade para esses dois átomos que estavam sozinhos. Tá bom? Até aqui compreenderam? Então, a ligação química... Oi? Sim, nós entendemos. Ah, sim. Então, pessoal, ó, a ligação química ela vai acontecer quando? Quando eu tenho um equilíbrio entre forças de atração e repulsão, e os elétrons de cada um dos átomos são atraídos igualmente pelos dois núcleos atômicos, tá? Então, ó, quando ocorre formação da ligação química, a energia do sistema vai diminuir. Quando ocorre ruptura de uma ligação química, deve-se fornecer energia ao sistema para que essa ligação química seja rompida. Quando ocorrem reações químicas, o que vai acontecer? O rearranjo de átomos, quando algumas ligações são formadas, tá? E também outras ligações são quebradas. Então, ó, em uma ligação química, tudo isso aqui acontece. Quando acontece cada um desses componentes, o que ocorre para formar isso aqui é o que está na segunda parte da tabela. Tá bom? Então, a ligação química ela acontece quando a energia do sistema diminui. Uma ligação química ela é quebrada quando ela recebe energia suficiente para quebrar essa ligação, para romper essa ligação. As reações químicas elas vão acontecer ou pelo arranjo de átomos, quando algumas ligações são formadas e outras ligações são quebradas. Então, isso aqui é bem interessante, para vocês verem quando acontece a ligação química e o que acontece quando essa ligação química é feita. Tá bom? Oi. Eu estou escutando vozes, mas com som muito ruim. Vocês estão falando comigo mesmo? Não, professora. Não? Ah, tá. Então, quando a gente fala de ligação covalente, o que é específico da ligação covalente? Nós vamos ter dois átomos iguais que vão se unir para compartilhar os seus elétrons de valência. Por quê?
Porque a matéria formada, ela vai apresentar um maior potencial de ionização e uma menor afinidade eletrônica. Então, ela vai se tornar mais estável em relação, tá, à tendência de os elétrons escapar desse sistema de ligação que é formado. Então, por isso que eu perguntei para vocês, o conceito de um átomo atrair o outro tem que ficar claro para vocês entenderem como que a ligação covalente ela acontece. Tem 3 termos importantes para a gente entender que pertencem somente à ligação covalente ou ligação molecular, que é valência, potencial de ionização e afinidade eletrônica, tá bom? Valência. O que é valência? É a capacidade que o átomo ele tem de perder, ganhar ou compartilhar elétrons. Então, essa capacidade, ela sempre vai ser medida pelo número de elétrons que ele ganhou, ou que ele perdeu, ou que ele compartilhou. Por que que isso vai acontecer? Porque para que esse átomo, que até então sozinho não tem estabilidade, ele fique estável, segundo a regra do octeto. Que regra do octeto é essa? Tá? A regra do octeto, meninos, a gente vai falar mais adiante do que é dizer, mas só para iniciar uma introdução, os cientistas descobriram por que os gases nobres, que estão lá no grupo 18 da tabela periódica, eles são sozinhos na natureza. Eles não têm ninguém ligado a eles. Porque todos eles, quando contam todos os seus elétrons, na última camada de valência deles, na sua eletrosfera, eles têm 8 elétrons. Você vai contar que lá na última camada, todos eles vão ter 8 elétrons. E todos os átomos que têm essa característica, sozinho, ele não se liga a nenhum outro átomo. Ele é sozinho na natureza. Tá? Os demais, não. Os metais, os semimetais e os ametais, eles não têm esses 8 elétrons na última camada de valência deles. Por isso, eles têm que formar ligação química para ter estabilidade, tá? Então, ligação covalente, ela vai acontecer entre ametais, tá bom? Não entre metal e ametal, só entre ametais. Então, a camada de valência, o que é isso? É a última camada de distribuição eletrônica. Então, aqui você tem seu núcleo atômico, aqui olha o níquel, tem 28 elétrons. Porém, lá na última camada de valência dele, ele vai ter só tem um elétron lá, tá? Então, isso é a camada de valência. Oi? Professora? Pode falar. A aula acabou. Acabou? Então tá bom, gente. A gente fica por aqui, eu vou postar lá no grupo para vocês assistirem a gravação, tá? A aula acabou. Obrigada pela participação de todos e até a próxima aula. Tchau.